Deus, nós reconhecemos quem Tu és. Obrigado porque nós podemos chegar inteiros na Tua presença, e chegar inteiro significa reconhecer que muitas vezes nós chegamos quebrados na Tua presença, Deus. Obrigado por essa oração que foi projetada aqui na tela. Obrigado porque a Tua presença gera, Deus, um ambiente de sinceridade, onde nós podemos nos reconhecer como estamos na Tua presença, Pai. Obrigado. Ao mesmo tempo, obrigado, Deus, por podermos afirmar verdades espirituais, como foi orado aqui nesse vídeo, Deus, e junto com essa verdade desse Deus que restaura, Deus, poder cantar verdades espirituais de que Teu amor não falha, Deus. Nós podemos cantar que a força vem quando nós esperamos em Ti e somos renovados por Ti. Obrigado porque quando nós encontramos em Ti o nosso sentido de vida e o nosso propósito, a gente pode afirmar que é por Ti, Jesus, que nós estamos gastando as nossas vidas e que nós escolhemos firmar os nossos passos, não por conta própria, mas na Tua palavra, nos Teus princípios, Pai. Muito obrigado. Eu quero orar aqui por cada um que está aqui nessa noite, nesse tempo aqui. Obrigado porque a Tua presença ela é real, não porque essa aqui é a Tua casa, Deus, Tu não mora aqui, Deus, a Tua presença se movimenta intensamente, continuamente, Deus, mas quando nós estamos reunidos aqui, Deus, Tu também te faz presente, Deus, como está se manifestando a Tua presença em outros lugares, em outras igrejas, nesse dia também, Deus. E nós queremos Te pedir, Deus, que a Tua presença possa gerar resoluções espirituais nessa noite, Deus. Que resoluções sejam tomadas a partir da Tua santa presença, Deus. Que cada família aqui representada possa ser visitada pelo Teu Santo Espírito, Deus. Quero, junto com a Tua igreja, orar pela Veridiana, Deus, pela Veri, que Teu cuidado com a vida da Veri e de toda a família prossiga nesse acompanhamento agora do tratamento. Também com a Fer, do Sandro. Deus, que a Tua presença, Tu que és o Jeová Rafá, Deus, o Deus que através de um relacionamento contínuo e cotidiano vai nos cuidando e nos curando, Deus. Então nós oramos por essas famílias amadas também nesse momento, Deus. E oramos assim em Teu nome, Jesus. Amém. Amém. Olá, igreja, eu sou o Leandro. Não sei se a Veri e a Fer estão aqui. Talvez, está lá a Veri. Muito bom, estamos juntos em oração, tá bom, família? A Fer acho que talvez estivesse, mas acredito que não está. Estamos juntos em oração, nesse acompanhamento do tratamento, que Deus continue sendo o Senhor sobre a vida de vocês, tá bom? Eu falei que eu sou Leandro, né? Então tá, eu sou Leandro, gente. Que Ele continue ganhando a nossa atenção, que Ele de fato seja a pessoa principal nessa noite aqui. Nós estamos na segunda mensagem da série Restauração, um processo de vulnerabilidade, de verdade, de casa em casa. Bom, a ideia é que essa série não fique retida aqui no prédio, porque Deus não fica retido num prédio. A verdade de Deus transforma, e ela é uma verdade, não é estática, ela é dinâmica. Então esse processo ele vai acontecendo de casa em casa, de família em família, seja o contexto que for da sua família, seja você com filhos pequenos ou os filhos que estão crescendo. Eu sou casado com a Cris, nós somos pais da Helena, da Alice e da Esther. E como é bom poder ser parte dessa família espiritual. Antes me apresentava, depois comecei a apresentar uma, depois outra. E hoje a mais velha já está com 13 anos, a Alice está com 11, a Esther com 8. E à medida que a gente vai aprendendo a ser família, a gente vai aprendendo a ser família espiritual e o Espírito vai nos ensinando. Então, que cada família aqui representada, seja a pessoa viúva, solteira, divorciado, que o Espírito te encontre no teu momento e que fale de forma pessoal ao teu coração. E que gere resoluções de aplicação de vida a partir do contexto que você está atualmente. Eu quero te convidar para essa segunda mensagem da série com esse título: Venha como está, mas não permaneça do mesmo jeito. Venha como está, mas não permaneça do mesmo jeito. Confirmei com amigos que sabiam mais ali, de fato tem uma vírgula depois daquele está, e aí vem essa afirmação. E a vírgula nos lembra de uma pausa, né? Venha como está, mas não permaneça do mesmo jeito. E eu não sei o que para ti representa esse mas.
Como é que ele pode chegar para ti? Né? Talvez você, peraí, já dá um passo atrás, o que é esse mas não permaneça do mesmo jeito? O que ele significa? Talvez ele possa ser compreendido no teu coração como uma imposição de igreja. Aí, começou coisa de igreja, né? Venha como está, mas não permaneça do mesmo jeito. Talvez você chega no teu coração como um protocolo religioso, arrogante, cheio de regras religiosas de imposição. Talvez uma lavagem cerebral de regras. Mas eu quero te convidar, de forma bem humilde, mas junto contigo em oração, eu quero te convidar para que de fato a gente possa estar em oração durante essa mensagem, para que o holofote seja colocado em Jesus e aquilo que Ele quer falar, esse fim de tarde, esse início de noite, Ele possa encontrar corações receptivos. Podemos orar juntos assim, em unidade, pedindo para que Deus gere esse ambiente entre nós. A gente procura diminuir as luzes nesse tempo de celebração e não tem nenhuma ideia de fazer nada por conta própria. Mas a gente sabe que hoje em dia são tantas distrações que nos chamam a atenção e a gente tenta, sim, organizar um ambiente, mas esse ambiente é muito mais preparado em oração. Antes de você chegar aqui, saiba que tinha gente orando por esse tempo que nós estamos juntos aqui. E agora a gente segue juntos em oração, pedindo para que o Espírito possa falar. Eu quero te convidar para olhar para esse mas, não permaneça do mesmo jeito. Tem alguns que têm a entonação, o Tércio brinca, né, que é o mas, mas eu não consigo falar o mas, gente, tá? Eu vou no mas mesmo. Esse mas não permaneça do mesmo jeito, com uma outra perspectiva. Não como um protocolo religioso, mas como uma manifestação da graça e da verdade de Deus através de Jesus Cristo, que nos possibilita uma nova vida. E de fato, eu acho que se aqui nós pedimos a ajuda de Deus para fazer esse combinado em oração, eu acho que a gente se abre de coração e mente para essa reflexão. Porque se nós pararmos no mas, como protocolo religioso, é capaz de você parar aqui na mensagem, nessa reflexão, e sair daqui do mesmo jeito. Mas o Espírito nos convida a não permanecermos do mesmo jeito. Mas Ele não impõe isso por protocolos religiosos, mas é um convite para um relacionamento pessoal com Deus, através de Jesus Cristo, e o Espírito Santo de Deus está ativamente participando dessa dinâmica. Esse mas, eu quero te ler contigo essa verdade espiritual em Colossenses capítulo 2, versículo 13, a gente vai indo de um texto para outro, se você quiser anotar, se quiser registrar com o celular, à medida que a gente vai passando de um texto para o outro, peça para que o Espírito leia a tua vida, não só leia a Bíblia, mas peça para que o Espírito vá lendo a tua vida e encontrando e gerando no teu coração um coração receptivo. Antigamente, vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados e porque eram não judeus e não tinham a lei. Mas, graças a Deus, mas agora Deus os ressuscitou junto com Cristo. Deus perdoou todos os nossos pecados. Aleluia? Glória a Deus, né? Glória a Deus, Deus perdoou. Tem um mas de Deus, tem a intervenção do alto. Tem um texto que o Maidana lembrou hoje pela manhã. Tiago, a gente consegue projetar o de Efésios? Ele vai entrar numa versão que não vai aparecer o mas o todavia, ele é um mas também, tá bom? Então vai entrar aqui com uma versão todavia, diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Versículo 3, anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, pausa, graças a Deus pela intervenção, pela pausa, pela intervenção de Deus. Todavia, mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos.
Glória a Deus pela intervenção do alto. Quando a gente volta para o início da história, lá na criação, o relato bíblico do Jardim do Éden, a gente vê a presença de Deus abundante na criação, a presença de Deus abundante na conversa com Adão e Eva. A Bíblia conta que Adão e Eva podiam ouvir os passos de Deus no jardim, ouviam a voz de Deus, a presença de Deus era ativa no Jardim do Éden, mas Adão e Eva, mesmo com toda aquela presença abundante de Deus, eles escolhem a perspectiva da escassez. E eles escolhem olhar para aquilo que na impressão deles faltava. E após essa escolha de viver indiferente ao que havia sido instruído por Deus, Adão e Eva pecam e sentem pela primeira vez medo, vergonha e culpa. Eles pecam pela primeira vez e sentem pela primeira vez, como consequência do pecado, medo, vergonha e culpa. Só para fazer uma enquete, alguém além de mim, Adão e Eva, já sentiu medo, vergonha e culpa? O ser humano não consegue lidar com esse tripé de sensações e de realidades. Eu vou além de sensações, porque de fato ganha uma proporção e uma dimensão na mente, no coração, medo, vergonha e culpa. O ser humano não consegue lidar com isso, e lá atrás, na primeira ocasião que isso acontece, o primeiro jogo de acusação e de empurra-culpa também já acontece. E um empurra a culpa para o outro, empurra a culpa para o outro, e sobra até para Deus naquela história. A culpa quase que vai sendo jogada para Deus, porque o ser humano não consegue lidar com medo, vergonha e culpa. Mas, graças a Deus, que desde a primeira escolha independente e contrária a Deus, o próprio Deus toma a iniciativa. O próprio Deus providencia o que é necessário. Após o pecado, gente, Adão e Eva, eles tentaram se esconder de Deus atrás de árvores. E é quase que essa cena aqui, dá para imaginar. Eu tentando me esconder de vocês aqui atrás dessa mesa aqui, vocês todos estão me vendo. Muito mais real era aquela ilusão de se esconder de um Deus onipresente atrás de árvores. Mas o medo, a vergonha e a culpa faz com que a gente tente se esconder. Eles tentaram se esconder de Deus, e depois a Bíblia relata que eles tentaram esconder partes do seu corpo, por vergonha, por culpa, por medo, com folhas de árvores. Mas tem um detalhe tão profundo e tão bonito no relato bíblico, que Deus toma a iniciativa do encontro, Ele estabelece o diálogo, Ele faz pergunta, e a Bíblia conta que naquela situação, o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Gente, na criação não tinha um cabideiro lá cheio de roupas. Naquele momento, um primeiro sacrifício acontece. Desde o primeiro pecado, um primeiro sacrifício precisou acontecer. E Deus providencia o sacrifício, e aquilo que Deus providenciou cobriu o homem e a mulher, não com aquilo que eles tentavam se esconder, não com folhas de árvores, mas agora Deus os veste com roupas de pele. Deus sempre toma a iniciativa do encontro, e naquele momento o primeiro sacrifício pelo pecado foi feito. Em Cristo, 2 Coríntios capítulo 5, 21, em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, em Jesus Cristo, você e eu não precisamos repetir o que Adão e Eva fizeram e tentaram se esconder. Em Cristo Jesus, você e eu podemos vir como estamos, mas não permanecermos do mesmo jeito. E toda essa frase, não só a primeira, são as boas novas de Deus. Entender que nós podemos vir como estamos, mas não permanecermos do mesmo jeito, é um presente de Deus, é uma nova vida, é a possibilidade da reconciliação e da transformação de Deus. Deus nos convida a uma nova maneira de pensar, uma nova vida precisa de uma nova mentalidade. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas
Transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não tomem a forma do mundo, não pensem como o mundo está pensando, não sigam os costumes, mas transformem-se pela renovação da nossa mente. E se você quer enxergar que Deus quer enxergar a expressão lavagem cerebral, talvez você possa encontrar aqui. Mas lavagem cerebral geralmente é interpretada como algo ruim. Mas eu não sei quanto a você, gente, mas tem música ruim que eu não preciso ouvir 2 vezes. Eu escuto uma, e que música teimosa de ficar na cabeça. Só sou eu que sou assim? Sabe aquelas músicas com ritmo ruim e com a letra que não presta? Parece que essas são rápido para pegar na cabeça. E eu não sei quanto a você, mas eu comecei a perceber que sim, eu preciso de uma lavagem cerebral. Eu preciso que Deus tire aquilo que não presta, aquilo que não é bom, aquilo que é mentira, aquilo que é traição, e saia da minha mente e eu possa ser renovado no meu modo de pensar. Deus, Ele quer nos convidar a viver uma nova vida. E como um seguidor de Jesus Cristo, um discípulo de Jesus, um seguidor que segue os passos do Mestre, eu reconheço e identifico na minha vida quebras do pecado. Como a gente viu ali na oração projetada no vídeo ali com aquele vaso, eu reconheço quebras no meu vaso que são consequência do pecado. Eu percebo a rachadura do orgulho, eu percebo a rachadura do ressentimento, do desânimo, da inveja. Eu percebo isso na minha vida, gente, e isso me entristece. Quando eu olho para a minha vida, e graças a Deus pela luz de Cristo, que profundamente entra e vai trazendo vida, Ele vai mostrando os cantos escuros da minha mente, da minha vida, e vai falando, Leandro, aqui não tem vida. Mas quando a luz de Cristo chega, isso gera assim uma tristeza espiritual. Eu não queria que aquilo estivesse em mim. Eu percebo que aquilo na minha vida não está em ordem. E talvez, ao começar um dia, eu percebo, me perdi em pensamentos de desordem e de senso de inadequação e de que eu não sou capaz de fazer aquilo. Mas Deus nos visita e nos convida a uma nova perspectiva, a um novo modo de pensar. Mas, graças a Deus, que eu tenho encontrado em Jesus, encontrei em Jesus, e tenho encontrado no relacionamento com Ele, a vida, a cura, a fonte de toda a restauração e da transformação necessária e fundamental na minha vida. Na restauração, gente, graças a Deus, na restauração, Deus, através de Jesus Cristo, coloca as coisas em ordem. Como é bom ter as coisas em ordem, né? Como é bom quando a gente coloca as coisas em ordem. Gente, nós estamos, o Mauro falou aqui, desde a inundação, ainda lidando com a devastação. Nosso segundo andar aqui foi totalmente devastado. E de lá para cá, muitos aqui participaram ativamente da primeira fase, que foi retirar entulho, lixo, muita lama, muita coisa estragada. A primeira etapa envolveu isso, mas de lá para cá, nós seguimos em restauração. Na restauração, precisa ser colocado em ordem, precisa ser novamente embelezado para que tenha propósito. E é o que está acontecendo no prédio. O prédio, mais uma vez, pode nos lembrar da importância da restauração. Eu quero te dizer que em Jesus, você e eu não precisamos dar jeitinho. Em Cristo Jesus, a minha e a sua vida tem jeito, graças a Deus. Eu quero te dizer que em Cristo Jesus nós não precisamos mais nos esconder, mas a gente pode ser nós mesmos, reconhecer as nossas falhas, as nossas inseguranças emocionais. A gente pode ser mais do que isso. A gente pode celebrar a restauração que Deus tem feito nas nossas vidas. Em Jesus, você e eu temos uma vida de liberdade e de verdade para ser vivida. Jesus Cristo veio para colocar ordem no caos. Glória a Deus por isso. E a gente vai compreendendo que na restauração, Deus quer também restaurar o nosso senso de vida.
para a gente não ficar correndo para tudo que é lado, sem saber para onde está correndo. Deus quer restaurar o nosso senso de vida. E o nosso senso de vida, o nosso propósito, o propósito de Deus para a humanidade, é nos convidar e nos capacitar para viver para a glória dEle e nos alegrar nele eternamente. Viver para a glória de Deus e se alegrar nele eternamente. Gente, qualquer outra resolução e decisão, ela vai sendo colocada em ordem se na ponta da flecha essa resolução de propósito foi tomada. Você e eu temos que decidir sobre dinâmica profissional, estudo dos filhos, seja a etapa que for, pequeno ou depois maior, vestibular, faculdade, são muitas decisões e elas são importantes e fazem parte do lado de cada eternidade. Só que se a definição do meu propósito é viver e estar na ponta da flecha para a glória de Deus e me alegrar nele eternamente, todas as outras escolhas vão sendo colocadas em ordem, a partir da perspectiva de viver para a glória de Deus e me alegrar nele. Quando a gente olha para a linha do tempo, do que Deus vem fazendo no nosso meio, na nossa igreja, em 2008 e 2009, foram anos de implementação do Retiro Minha Vida Tem Jeito e do Celebrando a Restauração. E agora, mais recentemente, 2023, foi o começo do Freedom. Nós tínhamos a clareza de que essas ferramentas não eram para quando chegassem aqueles que vão precisar de restauração. Gente, nós tínhamos clareza. Você que conhece essas ferramentas há mais tempo, já conhece Freedom, sabe que é isso. Não é para que vamos pensar quando chegar alguém quebrado emocionalmente, alguém que está com crises de ansiedade, alguém que tem desafios na compreensão de propósito de vida. A gente não precisa esperar essas pessoas chegarem, porque nós sabemos que nós temos essas crises. E nós precisamos ser restaurados por Deus, para que o nosso senso de vida possa ser para a glória dEle. Nós temos compreensão e clareza bíblica e espiritual de que todos precisam de restauração, e que há uma jornada de verdade e liberdade para ser trilhada. Quando a gente conheceu o Celebrando a Restauração, que é o CR, que a gente chama, foi com a Igreja Batista Central de Fortaleza. Inclusive, o Tércio mandou um abração para a igreja, está lá hoje, está participando da convenção Batista do Brasil, que aconteceu em Fortaleza, e hoje, agora já terminou e está agora lá na Igreja Batista Central de Fortaleza. Nós conhecemos o Celebrando a Restauração com essa igreja. E na época, o casal que coordenava, casal muito amado, e eles têm uma história de restauração muito profunda. E a história de restauração do Nelson me impactava muito. O Nelson tinha passado pelo vale da depressão. O Nelson, ele tinha uma história de restauração porque ele ficou um tempo da vida dele lutando com a questão da drogadição, do alcoolismo, e precisou ser internado em comunidade terapêutica, e graças a Deus, Deus restaurou, e não só levou para esse tempo, mas tirou ele de lá com uma vida restaurada. Então eu olhava para o que Deus tinha feito na vida do Nelson e falava, glória a Deus, que profundo e que lindo isso. E naquela época o Tércio e a Martinha em oração entenderam de que a Cris e eu iríamos facilitar a coordenação, a mordomia do Ministério Celebrando a Restauração aqui na nossa igreja. E eu, impactado pelo que Deus estava fazendo na vida do Nelson, comecei a olhar para a minha vida. E aí comecei a ver e pensar, como é que eu ia implementar essa ferramenta na nossa igreja? Eu nunca tinha usado drogas. E eu nunca tinha ficado bêbado. E eu pensava, como é que vai ser? O que Deus fez de forma tão extraordinária lá, mas o que Deus vai fazer aqui? E como foi profundo e impactante quando Deus, através de graça e verdade, Ele me ajudou a perceber que os meus vícios eram outros. Deus me ajudou a compreender que depois de um dia cansativo, depois de um dia agitado, eu encontrava razões que me justificassem para tomar um gole. Mas ao invés de tomar um gole de um vício alcoólico, eu tomava um gole de ressentimento, eu tomava um gole de orgulho, eu tomava um gole de razões para não pedir perdão, para não perdoar.
Eu tomava um gole de motivos para deixar para amanhã o que eu devia fazer hoje. Eu tomava um gole de justificativas para não admitir o meu erro. Eu tomava um gole que me deixava certo para não sair da minha boca a expressão, eu estou errado, me desculpa. Gente, isso não é assim, não era uma coisa tão escancarada na minha vida. Estou te dizendo assim que eu andava, aparentemente muito tranquilo, mas Deus começou a me ajudar a entender que os meus vícios eram outros, e talvez alguns desses não perceptíveis para as pessoas que conviviam comigo, mas Deus me ajudou a entender que não é fácil sair de um vício, e os meus vícios eram outros, diferentes daqueles que o Nelson tinha. Mas reconhecer essa necessidade é aceitar esse convite do alto, é aceitar que Deus quer nos estender a mão e não tão somente a gente ir por conta própria. Jesus lhes disse, texto no Evangelho de Marcos, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Você se reconhece como alguém que precisa da intervenção do alto? Você se reconhece, se identifica como alvo do mas de Deus? Você se identifica que o mas te abrange? Que você precisa e necessita desse mas cheio de amor e cheio de poder da presença de Deus? Você se percebe como um doente e pecador? Às vezes são termos, Você se reconhece como doente. E eu tenho aprendido a importância de reconhecer as minhas doenças na presença de Deus. E Ele, graciosamente, tem me curado e me transformado. A minha identidade não é de um ressentido. Eu sou um discípulo de Jesus, pela graça de Deus, amado Filho de Deus, que vou lutando contra o ressentimento. E Deus tem feito coisas muito lindas na minha vida, nessa jornada de restauração. Mas eu sei e reconheço que eu preciso estar atento a Deus continuar transformando a minha vida. Quando a gente faz esse tipo de pergunta aqui, eu queria te convidar a apenas não entrar no modo de autoavaliação, sabe? Que você checa por conta própria. Não, isso aí que ele falou também não, isso também não. Aliás, ele tem um monte de problema, e você talvez comece a pensar isso. Mas não, eu queria te convidar para que você pudesse pensar na perspectiva da avaliação do alto, através de um relacionamento com Jesus. Não é um check-up frio e distante, não, Deus, através de um relacionamento pessoal contigo, Ele te conhece. Ele conhece a tua história, Ele conhece as tuas dores, Ele conhece aquilo que te fez chorar ao longo da tua história, Ele conhece as tuas inadequações, e Ele te convida a apresentar o coração para Ele, para que Ele possa te ajudar a fazer uma avaliação do alto. Sabe por que é importante? Porque no ritmo que a gente está hoje em dia, muitas vezes a gente pode correr de um lado para o outro, e a gente se perder nessa correria. E todos nós temos responsabilidades do mundo adulto aqui, ou temos responsabilidades de adolescentes. Adultos aqui têm conta para pagar, e é muita conta para pagar, gente? Início de ano é muita conta para pagar. É lembrança do que a gente tem que pagar, É muita coisa para pagar. E às vezes a gente começa a pensar só nisso, só no que precisa ser acertado, e o corre-corre, o dia a dia, as decisões, e a gente começa a deixar de perceber e querer as mudanças que Deus quer gerar na nossa vida. A gente deixa de querer ter um coração desejoso de ser transformado, e a gente começa a achar que está bem. A gente começa a achar que está tranquilo, está dominado, está sob controle. A gente começa a achar e entender que definiu os pontos centrais, e o restante a gente vai acertando. Mas na avaliação do alto, Deus nos convida a algo mais profundo. Apocalipse capítulo 3, versículos 17 e 19 diz assim: você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha e nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar.
repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Essa palavra precisa ganhar uma atenção no nosso coração. Arrependimento. Deus nos chama ao arrependimento. O arrependimento é a porta de entrada para o reino de Deus. E se você fez uma oração de arrependimento lá atrás, glória a Deus por isso. Se você ainda não fez e hoje quer fazer essa oração de arrependimento, nós queremos orar contigo como igreja. Mas o arrependimento não é apenas uma porta de entrada para pessoas que ainda não são discípulos de Jesus. Está projetado aí para ti, né? Também é a porta pela qual precisamos entrar de novo. Cada vez que Deus nos revela que a nossa visão ou vida está aquém dos seus propósitos. Quando Deus fala assim, Leandro, não está enxergando de novo, tem ponto cego. Leandro, eu queria te levar para uma nova etapa, com novos hábitos, tu está ainda preso nas tuas inadequações e nas tuas inseguranças emocionais. Deus, eu me arrependo. Deus, eu me arrependo, eu não queria ficar teimosamente aqui nessa etapa, Deus, e eu estou ficando. Deus, eu quero ser conduzido por ti a um amadurecimento, eu quero ser transformado, eu quero ser renovado. Então, Deus, eu me arrependo. Eu me arrependo de ficar por conta própria. Ou, Deus, eu me arrependo de ir por conta própria. Eu fui por impulsividade, eu fui por mim mesmo. Deus, eu me arrependo. Eu me humilho na tua presença, Deus, e eu me arrependo. E é assim que Deus vai gerando transformações nas nossas vidas. O pecado quebrou o relacionamento do ser humano com o Criador e com o restante da criação. Mas, em Cristo, somos nova criação em uma nova relação. E essa nova relação é a proposta do reino de Deus. E o reino de Deus não vem com sugestões. Se há um reino, há um rei. Se há um reino, há um Senhor. E você e eu, que somos discípulos de Jesus, nós escolhemos ser servos desse rei. Gente, Jesus não é alguém que a gente fala assim, poxa, que legal, agora Jesus vai me abençoar, agora eu tenho um turbo para essa fase da vida, porque daí vai vir bênção sobre as minhas vidas. Não, Deus é Senhor e Ele quer nos transformar para que a gente possa viver para a glória dEle. E quando vem o turbo da presença de Deus, glória a Deus por isso. Mas a gente precisa escolher também o confronto da parte de Deus, porque Deus quer nos ensinar e Deus quer nos corrigir. Deus, o reino de Deus, Ele traz consigo os seus imperativos e as suas exigências. Jesus vem estar entre nós justamente para, com a sua vida, morte e ressurreição, implantar este reino de Deus. O início do Evangelho de Marcos conta sobre o reino de Deus e sobre João Batista. O Mauro ministrou muito bem aqui sobre a música que nós cantamos, né? João Batista, ele veio para anunciar e preparar o caminho para a chegada de Jesus. No início do Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 2, está assim: conforme está escrito no profeta Isaías, enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho, voz do que clama no deserto. Preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Um batismo de arrependimento. O batismo é o sinal visível de uma escolha por uma nova vida. É a expressão da rejeição total a uma maneira independente de viver, a uma maneira cheia de autossuficiência ou de autopiedade, mas tanto na autossuficiência quanto na autopiedade, a vida está centrada em mim. Mas no batismo eu expresso que não, eu quero agora uma vida para a glória de Deus, governada pelo Santo Espírito de Deus. O versículo 7, e isso aparece na música, né, diz assim: depois de mim, João falando, né, depois de mim, vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno de Obrigado, gente. Olha, eu escrevi aqui, desarrumar, e eu acho que eu falei desarrumar de manhã, agora acabei de me dar conta. As correias das suas sandálias, desatar, aí,
substitutivo aqui para que a mente entenda. E João, ele se percebe como indigno de chegar na presença de Jesus. E é assim, quando a gente tem um encontro sincero com Deus, não tem um protocolo, uma credencial religiosa que você pode apresentar para Deus. Não tem boas ações suficientes para que você possa chegar a Deus por conta própria. Não tem mérito pessoal, mas Deus nos convida através de Jesus Cristo para que nós nos acheguemos perto dele, nós sejamos adotados por ele. E João Batista, ele reconhece em Jesus, ele identifica em Jesus e ele expressa, né? É ele. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na restauração, a gente começa a compreender e buscar esse propósito de Deus para a humanidade, que é viver para a glória dele e se alegrar nele eternamente. Por isso que a gente pode cantar, é nele que eu estou me alegrando. Eu estou perdendo tudo por amor e com alegria, porque é nele que eu encontro a minha razão de vida, é nele que eu me alegro e não mais nas circunstâncias. E com essa perspectiva, gente, a vida vivida aqui ganha outros contornos e outras cores. Deixa de ter o foco no imediatismo, deixa de ter o foco na autossatisfação, deixa de ter aquela perspectiva de que se me faz bem, que mal tem. Se me faz feliz, que mal tem. Começa a ser confrontada a afirmação de que ninguém paga as minhas contas, então eu não devo satisfação para ninguém. E se você é um discípulo de Jesus, ou não, chegar na presença de Deus de forma vulnerável, nos ajuda a ver que por vezes, até sendo discípulo de Jesus, esse conceito está lá no fundo da mente e no fundo do coração. Não pago, ninguém paga minha conta, não devo satisfação para ninguém. Isso é tão dito, essa independência, esse jeito de viver por conta própria é tão dito, que isso vai entrando na nossa mente. Mas você e eu somos lembrados de que sim, foi pago um preço. Jesus pagou um alto preço. Jesus pagou um alto preço pela minha e pela sua vida. Alguém pagou a conta sim. 2 Coríntios capítulo 5, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem, já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu já não deveria viver mais para mim mesmo. Como discípulo de Jesus, a minha vida é convidada a ir para um outro patamar de renúncias, não um outro patamar de arrogância, mas um outro patamar de renúncias diante de Deus e diante das pessoas. Como discípulo de Jesus, e por isso a importância de meditar na palavra de Deus, a palavra viva de Deus que precisa lavar os nossos pensamentos, a palavra de Deus que precisa nos ajudar a ser transformados e ter um encontro diário com Jesus, com Deus, com o Espírito Santo, através da palavra e da oração. A gente começa a perceber que Deus sabe e diz que quando Ele é tirado da equação, tudo sai de ordem. Quando a verdade de Deus é tirada, e a mentira, o jeito humano de lidar com as coisas, o jeitinho humano é colocado, tudo sai de ordem. E essas dimensões, essas repercussões, essas consequências vão ganhando dimensões cada vez mais destruidoras. Texto de Romanos, capítulo 1, diz assim: porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal, por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou a impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si.
Trocaram a verdade de Deus pela mentira. E adoraram e serviram a coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão, uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal. Desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Quando a verdade de Deus é trocada pelo jeito humano de viver, o caos volta a imperar. E eu não sei como é que você medita nesse tipo de texto, e eu queria te convidar para que você se aproximasse da presença viva de Deus e pudesse olhar coisas aqui e falar: Deus, obrigado, Deus, eu acho que eu estou limpo disso aqui, obrigado, me mantém limpo nisso, mas Deus, tem coisas aqui que eu percebo que estão ganhando espaço na minha mente e no meu coração, e é tão profundo que Deus não silencia sobre temas importantes, e num mesmo pacote, você vai ver Deus falando sobre a questão do sexo, e vai falar sobre serem bisbilhoteiros. E aí a gente começa a perceber que Deus está profundamente interessado em nos convidar a uma nova vida, um novo jeito de viver. No mesmo pacote de coisas tão, parece que mais intensas, fala, eles não obedecem mais aos seus pais. E gente, como igreja de Jesus, pela graça de Deus, talvez seja um dos ambientes remanescentes na sociedade atual, onde uma geração está conversando com a outra geração. Porque, por vezes, um não terminou nem de falar e o outro já está criticando e falando que é preconceito, é intolerância. Mas, pela graça de Deus, você e eu temos encontrado gerações diferentes. E aqui eu estou aqui olhando para idades diferentes, e não só aqui nesse ambiente, mas nas células, nas casas. Nós podemos contar aquilo que Deus está fazendo de uma geração para outra. E Deus não está nos convidando aqui para nos encher de arrogância espiritual, olhar para esse texto e condenar a humanidade. Não, Deus está nos convidando a uma postura rendida na presença dEle. E a palavra é tão viva. Maidana comentou esse texto que eu li no início, e a Cris comentou comigo um texto que na sequência, eu nem tinha percebido esse texto. Tiago, a gente consegue projetar o texto na sequência? Romanos capítulo 2, versículo 3. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica a mesma coisa, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância, a paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra você mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Gente, Deus nos convida a nos aproximar dEle, Ele é santo. Deus nos convida a nos aproximarmos de pessoas que pensam diferente da gente, e nos aproximarmos com graça e com verdade, com amor, mas poder conversar com eles, porque amamos, sobre a palavra viva, reconhecendo aquilo que Deus está transformando na minha vida, mas podendo expressar para aquela pessoa, olha, há um outro caminho,
há um outro jeito de viver e eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo esse jeito de viver. Deus está tirando aquilo que não presta em mim, aquilo que eu achava que não tinha jeito, mas Deus está dando o jeito dele. Glória a Deus por isso. Deus está fazendo do jeito dele. Você pode contar para o seu amigo, você pode expressar para ele, ou seja, não se aproxima de forma arrogante, porque a bondade de Deus que te leva ao arrependimento. Não bate no peito achando que você está quebrantado por conta própria. É Deus que gera isso de forma profunda no meu e no seu coração. E talvez você ache no relato de João Batista, que foi João Batista que convidou ao arrependimento. Mas talvez você e eu podemos pensar, não, mas logo depois vem Jesus. O arrependimento é na época de João. Depois é Jesus, e Deus é amor, e Jesus então só vai nos abençoar. Mas o relato segue. Jesus, ele é batizado por João Batista, não porque Jesus precisava se arrepender, não, pelo contrário, Jesus é a vida perfeita. Mas para cumprir aquilo que havia sido dito, Jesus, ele dá o exemplo e ele mesmo é batizado. Nessa jornada, João Batista, por continuar proclamando as verdades de Deus que envolviam um arrependimento, João Batista é preso. E quando João Batista é preso, Jesus começa a proclamar as boas novas. E Jesus ele se movimenta, vai para outra região geográfica, e o tempo é chegado, dizia ele, Jesus Cristo. Marcos capítulo 2, versículo 15. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Arrependam-se, deixem de viver por conta própria. Eu quero ensinar vocês agora a viver de uma maneira diferente, uma nova vida. Gente, o reino de Deus, ele não é estático. O reino de Deus não é um prédio, por isso que a gente é insistente em falar, isso aqui é o prédio da igreja, não é a casa de Deus. O reino de Deus não é estático, o reino de Deus, ele é dinâmico. O reino de Deus, ele é crescente, ele é vivificante, no qual o governo de Cristo, ele é apreciado, ele é buscado, ele é reconhecido, ele é obedecido. Você, como discípulo de Jesus, e eu precisamos pedir: Deus, aquece em mim novamente uma vontade de ser transformado por Ti, Jesus. Eu não quero andar apenas por conta própria, eu não quero ir no meu ritmo, porque se eu for no meu ritmo, ou eu fico para trás, ou eu vou por conta própria. Jesus, transforma a minha vida, eu quero Te conhecer mais. Jesus, eu quero seguir os Seus passos. Deus, eu quero ser transformado por Ti. As minhas impressões, a forma como eu encaro o mundo, elas são submetidas ao senhorio de Jesus. Aquilo que você e eu aprendemos a cada dia, seja uma pessoa que queira aprender. Mas se você aprendeu, submete aquela aprendizagem na presença de Deus. Aquilo que você está aprendendo, seja numa conversa com um amigo, seja um cara humilde para aprender, seja na faculdade, seja na escola, seja numa conversa com um amigo, queira aprender, mas aprendeu, submete ao Senhor. É assim, é dessa forma, e os discípulos faziam isso. Esse encontro aqui, eu fico pensando que talvez os discípulos chegaram já pensando que iam chegar bem na conversa com Jesus. Eles viam continuamente Jesus curando e perdoando, curando e perdoando, curando e perdoando. E eles viam Jesus fazendo milagres. E eles viam Jesus perdoando as pessoas. E um dos discípulos chega para Jesus e pergunta: Jesus, deixa eu entender, até quantas vezes nós precisamos perdoar alguém? Jesus, é até 7 vezes. Eu imagino que esse discípulo perguntou pensando: pô, eu botei um número alto, né? É até 7 vezes que eu preciso perdoar alguém. Mas ele leva a pergunta dele para Jesus. Ele leva porque Jesus é o Senhor, é Ele que define quantas vezes, e a resposta de Jesus não é 7 vezes, é 70 vezes 7. E se você é um discípulo de Jesus que luta contra o ressentimento, eu brinco que você já fez essa conta, para saber quanto que é 70 vezes 7, e talvez você tenha um caderninho ali anotando, já perdoei, está quase nas 70 vezes 7. Mas não, o que eu entendo é que Jesus ali estava falando: perca a conta.
Perca a conta porque eu perdoei você e você agora é impulsionado a perdoar. E claro que eu não estou falando de situações de voltar a ter um convívio íntimo. Talvez em algumas situações o perdão sempre precisa acontecer e talvez não mais um convívio. Situações específicas. Mas o perdão é a receita de Deus para pessoas quebradas. Só se tu vai ouvir só os ensinamentos do mundo, não perdoa, não te faz de bobo, vamos te humilhar de novo. Mas Jesus fala, perdoa, escolhe o perdão, escolhe pedir perdão, escolhe perdoar. Uma nova forma de viver já não é mais o meu jeito, mas é o jeito de Deus. O reino de Deus tem o seu alicerce no passado, quando Jesus esteve aqui na terra. Ao mesmo tempo revela-se no presente, porque Jesus reina em nós, expressa e estende o seu reino através de nós. E finalmente, o reino de Deus será consumado, revelado em sua plenitude no futuro, quando Jesus voltar e todas as coisas forem colocadas debaixo dos pés de Jesus. Todas as coisas vão ser colocadas em ordem, de forma perfeita, para a glória de Deus Pai. Eu quero te convidar a lembrar, lá atrás, lembra? Na criação, quando o homem e a mulher, por medo, vergonha e culpa, tentaram se esconder? Lembra? Se esconder de Deus, esconder partes do corpo com folhas de árvores, e que Deus providenciou as roupas de pele e os vestiu. Da mesma forma, Deus continua nos convidando a trocar as nossas vestes. Deus continua nos convidando a trocar as nossas vestes. Quanto à antiga maneira de viver, texto em Efésios, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Joga fora a roupa suja, coloca uma roupa limpa. Vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos e a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, olha só, novo jeito de viver, a nova vida. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que você tenha o que repartir com aqueles que estão passando necessidade. Reparta. Há uma nova maneira de viver, não retenha. Reparta. Há uma nova maneira de viver. Nenhuma palavra torpe, ou seja, sem vida. Às vezes a gente acha que palavra torpe é só palavrão. Gente, pede para que Salmo 19:14, Deus, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Às vezes você não fala palavrão, mas as palavras são tão cheias de vida e tão cheias de morte, tão cheias de reclamação, de murmuração. Deus está te falando, muda o vocabulário. Você é amado de Deus, você é discípulo de Jesus, muda o teu vocabulário para a glória de Deus. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda a amargura. Gente, a amargura cobra um preço. Se tem amargura hoje no teu coração, se tem uma mágoa, te livra disso, livra de toda amargura, de toda indignação, de ira, de gritaria, de calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Eu gosto de pensar nessa música como uma música que talvez pudesse ser cantada por João Batista. Gosto de pensar nela assim. Estou preparando os caminhos, as veredas. Estou preparando para que Cristo possa chegar.
E João Batista, ele quando reconhece, ele é Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João Batista está reconhecendo isso, gente, é muito importante isso. Porque na linha do tempo da humanidade, lembra? O primeiro sacrifício foi feito no primeiro pecado. E depois Deus institui o sacrifício de animais como forma de obter o perdão de Deus. Mas Deus foi fazendo isso de forma gradativa para que você e eu entendêssemos que viria o sacrifício perfeito. Hoje não precisamos mais fazer sacrifícios de animais para chegar na presença do único Deus, porque o sacrifício perfeito já foi feito. Jesus é o Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. E João Batista reconhece, é Ele. E João Batista, por reconhecer que é Ele afirma, olha, eu quero cada vez mais diminuir para que Ele cresça. Eu quero cada vez mais deixar de fazer as minhas escolhas por conta própria. Eu quero que cada vez mais a presença de Jesus me transforme. Eu gosto de pensar que ela poderia ter sido cantada por João Batista, mas em Cristo Jesus, você e eu hoje, como discípulos de Jesus, podemos cantar essa música. Podemos falar assim, Deus, é por Ti que eu estou gastando a minha vida. Deus, é por Ti porque eu estou tendo meu senso de propósito restaurado. Tu está me convidando a viver para a Tua glória e a viver e me alegrar em Ti. Então eu posso cantar essa letra que parece muito ousada, mas que fala que eu estou perdendo tudo por amor e com alegria, porque é nele que eu me alegro, não é nas circunstâncias. Gente, o mundo está tão caótico, que você se esperar para se alegrar nas circunstâncias, você e eu estamos lascados. Mas nós podemos nos alegrar em Cristo Jesus, e a letra diz que o governo virá. Quando Jesus virá, quando Jesus voltar, porque lembra, Jesus já veio, mas Jesus voltará, e a gente pode cantar isso. Quando Jesus voltar, o governo estará sobre os seus ombros. E é uma época que a gente vê tanta disputa bagunçada, seja no Brasil, seja fora do Brasil, seja em outro país, e homens se achando cheio de poder. Mas quando Jesus vier, todo o governo estará nele, e todo joelho se dobrará diante daquele que é o Rei dos Reis. Então nós podemos anunciar que Jesus virá e o governo está sobre os seus ombros. Eu quero te convidar a ficar em pé nesse momento. E se Deus graciosamente foi gerando resoluções espirituais no teu coração e na tua mente, que você expresse isso para Deus nesse momento. Deus, me ajuda a cantar essa música com resolução espiritual. Me ajuda a cantar que de fato eu quero viver por Ti, eu quero viver para a Tua glória. Faça a tua oração nesse momento. Estou preparando o caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuir. Prazer está
já veio. Graças a Deus por isso. Mas talvez você essa noite está percebendo que Deus foi preparando o caminho para que Jesus chegasse hoje na tua vida. Eu queria convidar a igreja para estar em oração. E eu queria te convidar para abrir o seu coração para a compreensão de que talvez Deus hoje tenha te chamado. Talvez Deus hoje tenha se apresentado para ti por meio de Jesus Cristo. De forma pessoal, de forma relacional, não de forma distante, não de forma impositiva, religiosa, não, de forma relacional. E Deus, através de Cristo Jesus, está te convidando a vir como você está, mas não permanecer do mesmo jeito. E eu quero te convidar, a igreja vai estar em oração. Te convidar, talvez seja a primeira vez que você vai fazer uma oração de arrependimento. Uma oração onde você fala: Jesus, eu estou entendendo que Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós queremos orar contigo. Como família de Deus, nós queremos te abraçar e te dar essa oportunidade, se você percebe que Deus está falando contigo de forma pessoal no teu coração nesse momento. Se é uma oração que você quer conscientemente repetir no seu coração, na presença de Deus, eu quero te convidar a repetir. Deus, eu reconheço que sou pecador. Deus, eu reconheço que eu estou andando por conta própria, Deus. Deus, eu reconheço que eu preciso de ajuda. Deus, eu reconheço que eu errei e te peço perdão. Jesus, eu reconheço que Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, eu reconheço que Tu és o Filho de Deus. Eu peço o perdão dos meus pecados e eu te agradeço, porque em Ti eu posso viver uma nova vida. Em nome de Jesus, amém. Como igreja, nós queremos orar contigo. Eu quero convidar, se você fez essa oração, para que você possa expressar com a sua mão nesse momento. Teve alguém que nessa noite fez essa oração pela primeira vez? Tem alguém que foi convidado e que está percebendo Deus falar de forma íntima e pessoal no teu coração? Expressa com a tua mão. Nós queremos orar contigo nesse momento. Nós queremos abençoar a tua vida e te convidar a estarmos juntos nessa jornada. Orou? Não quero te constranger, nós queremos orar contigo. Você pode vir aqui para a gente orar junto contigo? Glória a Deus. Tem mais alguém que está tomando essa decisão? Bem-vindo. Você é minha esposa. Teu nome é? Michele. Seja bem-vinda, Michele. Nós queremos orar pela tua vida, viu? Especial esse passo de fé. Sei que não é fácil se movimentar, mas como Deus falou contigo, que especial que tu se movimentou. Tem mais alguém essa noite que está fazendo? Seja bem-vindo à família de Deus. Legal. Como é que é teu nome? Tudo bem? Deus continue. Muito bom. Nós queremos orar. Deus, obrigado pela vida da Mariana. Deus, obrigado pela vida da Michele. Deus, obrigado por resoluções que estão sendo tomadas no coração delas nesse momento. Deus, nós reconhecemos, Deus, que Tu és um Deus bondoso, Tu és um Deus cheio de amor e de compaixão, um Deus que não nos deixa indiferentes onde nós estamos, mas nos convida a uma transformação de vida, Deus. Muito obrigado, Deus. Nós queremos te pedir que o abraço da Camila e o abraço da Cris possam ser extensão do Teu abraço, Deus. Que elas se sintam abraçadas por Ti e pela Tua família, Deus. E que elas possam saber que elas fazem parte, Deus, da Tua família. Nós pedimos que Teu Santo Espírito as batize, Deus. E que elas tenham renovação de pensamentos, pensamentos de vida sendo gerados na Tua presença, Deus. E como família de Deus, nós oramos em Teu nome, Jesus. Amém. Amém, amém, amém.
Michele, Mariana, além da Cris e da Camila, tem mais pessoas que querem orar com vocês, ouvir o coração de vocês. Então a Cris pode ir contigo ali também. E aí nós queremos receber vocês. E como igreja, gente, eu quero te convidar a gente cantar essa música. Talvez você já a conhecia, talvez está conhecendo pela primeira vez. Mas eu queria te convidar para que a gente pudesse se prostrar na presença de Deus. Se você quiser se movimentar e vir aqui para frente, se você quiser se ajoelhar onde você está, se você quiser sentar, mas que isso possa ser uma expressão do teu coração, que isso possa ser uma expressão de uma resolução que está no teu coração. Talvez Deus está te mostrando um convite a um arrependimento nessa noite. Talvez Deus está falando assim: olha, eu quero te levar para uma próxima etapa. Olha, eu quero te ajudar a livrar, a te trocar essas vestes sujas. Talvez Deus está te falando: não fica preso nas tuas inseguranças emocionais. Não sei quanto a você, mas vai ser muito bom chegar em casa agora à noite e tomar um banho, né? E trocar de roupa. Vai ser bom, né? Deus quer trocar as nossas vestes. Ele troca de forma perfeita na conversão, mas Deus quer trocar continuamente as nossas vestes, porque Ele sabe que o dia a dia vai nos enchendo com o suor do pecado do lado de cada eternidade. Então quando for tomar um banho essa noite, se você for tomar banho ou amanhã de manhã, pensa assim: Deus, obrigado pelo teu lavar regenerador na minha vida. Obrigado, Deus, pela tua presença que me purifica. Deus, obrigado pela tua presença, Deus, que faz com que as impurezas, aquilo que não é bom, seja tirado de mim. E Jesus, obrigado, porque eu posso vestir novas vestes na tua presença. Jesus, obrigado porque eu posso colocar roupas novas. E obrigado, Deus, porque eu posso afirmar em Cristo Jesus que é por ti, Jesus. É por Ele, é por ti, Jesus, que eu estou gastando a minha vida. Me ensina a viver dessa nova forma, onde eu gasto a minha vida para o louvor da tua glória. E nós juntos, como tua família, oramos em teu nome, Jesus. Amém. Vamos declarar isso tudo juntos. É Ele. E é Ele. Por Ele que eu estou gastando